Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse é o Anime Sem Censura e dessa vez eu vou falar o porquê eu dropei Saint Show e também eu vou falar tudo o que eu pensei pra dropar esse anime. É uma decisão importante aqui no canal, inclusive, porque Saint Show tem muita visualização, é o anime mais visualizado do canal e mesmo assim eu vou dropar, tá? E eu vou tentar explicar pra vocês o porquê disso. Saint Show é a adaptação de um mangá. Quando a gente gosta muito de uma obra, de um mangá, por exemplo, e aí a gente assiste o anime, geralmente a gente releva algumas falhas do anime porque a gente preenche as lacunas do anime com a nossa imaginação que a gente tem ao lembrar do mangá. Então, eu vou dar um exemplo. Eu li Mob Psycho umas 3 vezes o mangá e tô assistindo o anime. E eu às vezes me emociono no anime antes da cena ocorrer, porque eu já sei o que vai acontecer. A diferença de Mob pra Saint Show é que eu assisti Saint Show primeiro, depois eu fui pro mangá, e que Mob Psycho conta muito bem a história. É um anime muito bom. Um anime como anime muito bom. E Saint Show como anime não entrega o que o roteiro está querendo entregar. Saint Show tem dois problemas gravíssimos de direção e animação. No mangá, o roteiro e a ilustração são muito bonitos. Você tem um pacing bem controlado. Os personagens eles vão sendo apresentados e a gente vai conhecendo eles têm uma personalidade, dá tempo da gente sentir falta deles, dá tempo de a gente se preocupar com eles. Eles têm uma história acontecendo ali e a gente se importa com eles. Então, o problema de Saint Show não é o roteiro, não é a história. O problema é o anime. O anime de Saint Show está mal dirigido. E como que a gente percebe que o anime está mal dirigido? Vamos falar de coisas objetivas aqui. Vamos pegar primeiro o episódio 4. O episódio 4 ocorrem, se eu não me engano, 4 mortes ali. Nenhuma tem um peso de morte no anime. Nenhuma tem um clima, uma trilha sonora adequada ou uma parada dramática para te dar algum tipo de emoção, algum tipo de medo, alguma sensação. Então a direção ela é muito responsável pelas sensações que a gente tem. A direção, a montagem do anime também. Objetivamente falando, a direção ela não consegue pegar o que está no roteiro, as premissas do roteiro, e colocar isso adequadamente no anime. Então a gente tem ângulos e cenas, escolhas de trilha sonora completamente equivocadas para isso. A gente tem uma trilha sonora clássica de Cavaleiros do Zodíaco em momentos que a gente precisa de uma coisa diferente porque é uma história diferente sendo contada. É uma outra história sendo contada. Eu vou falar, por exemplo, do Rigel de Orion. No anime ele não tem impacto algum. A história dele é completamente desnecessária e descartável. A gente não sabe por que ele está ali. A gente só sabe que ele é um cara que gosta da Kyoko. E ao saber apenas isso dele, apenas essa leve história dele, a importância dele é quase nula. É diferente totalmente no mangá. Assim como os outros personagens também que chegaram a morrer nesse episódio. As Dríades ali, elas morrem e tá tudo certo. A gente não tem nenhum tipo de conexão com esses personagens. O personagem que a gente tem mais conexão é a Shoko. E mesmo a Shoko foi muito mal representada nesse episódio 4. Porque ela tem um momento onde a irmã morre. Só que esse momento em que a Kyoko morre não é tão valorizado pelo anime. A animação é muito rápida, as coisas acontecem rápido demais. Você não tem tempo de se preocupar com a situação. Embora a gente tenha um diálogo muito grande da Shoko com a Ares, né, da Athena com a Ares, Saori com a Ares, a gente não tem o medo de que aquela personagem morra. E isso não acontece por causa de dois fatores, da direção e da animação. E por que da animação também? As batalhas, elas servem para dar uma sensação de ação e uma sensação de que aquilo precisa ser resolvido. Então quando a gente tem a batalha, por exemplo, do Milo com o Rigel, isso no anime é feito de uma maneira e no mangá é feito de outra completamente diferente. A gente tem nessa batalha cenas estáticas e que são movimentadas na tela. Então tem literalmente, eu não vou colocar a imagem aqui porque senão vão me dar provavelmente strike, tá galera? Não vou botar a imagem. Tem uma cena que é o Milo
movimentando para frente dessa maneira. É uma cena estática, ele tá assim, e ele vem para cá. É essa cena que ele faz. É isso aqui. E tem uma outra cena, que é a batalha dos dois, que eles estão voando assim, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e assim. O Hickel, ele muda de char design umas 5 vezes no episódio. Ele muda de cara, ele muda literalmente de rosto, de cabelo, ele muda literalmente. Né? Ele não tem uma constância de padrão, então, literalmente não tem uma constância. Né? Isso vai te minando, porque você vai percebendo isso. Isso vai quebrando a narrativa do episódio, porque você está prestando atenção naquilo. Uma coisa é você ver um mangá bem desenhado, como o Eldson te achou, um mangá bem desenhado, com as suas artes, tudo bonitinho, uma página inteira, com um bagulho lindo, sabe? Com detalhes, etc. E a outra que você vai estar vendo um anime completamente mal animado, um anime que usa de cena estática. Tem algumas cenas, inclusive, no episódio 4. O episódio 4 foi o pior de animação de todos os 5 que eu vi. Que é a Shoko e o Milo e todos os personagens com foco excessivo nos olhos. Quando a gente tem esses focos excessivos nos olhos, não é uma cena onde precise de fato de um zoom na expressão da pessoa, porque a pessoa não está tendo expressão quando você está olhando apenas os olhos dela, ela não está tendo expressão alguma no caso de Sancha Show. Quando isso é usado sem motivação, isso é literalmente para encher linguiça. E tem várias decisões equivocadas. A morte da Kyoko, né, a hora que a Kyoko se vai, eu tive que assistir 2 vezes para entender o que aconteceu, porque o momento que isso acontece é muito rápido. Você não tem um pacing, você não tem uma direção boa o suficiente que faça você ter uma pausa, por exemplo, e entender que aquele é um momento importante, é um momento de tensão. Isso não aconteceu, eu não consegui perceber isso. E pra mim, isso é uma falha do anime, porque o que eu deveria ter percebido era o desespero da Shoko. O que eu deveria ter percebido era a redenção da Kyoko de ter salvo a irmã. O que eu deveria ter percebido, isso estou falando tudo pelo roteiro, porque o roteiro é bom. Então, o que eu deveria ter percebido é que o Higel importa. O que eu deveria ter percebido são várias outras coisas que eu não percebi durante o anime, e que eu fui ver no mangá, e eu falei, era isso que eu deveria ter visto. Outro momento, no episódio 5 já tem o encontro da Shoko com Seiya, que foi, pela animação e pela direção, completamente aleatório. Então a gente não tem a emoção. O anime não traz pra gente a emoção que a cena deveria ter. E esse é o maior problema de Sancha Show. Então, o que mais eu posso falar para comprovar que essa direção e essa animação estão sendo mal feitas? Vamos falar sobre as pessoas envolvidas no anime como um todo? O estúdio é o Estúdio Gonzo, que está fazendo o Hinomaru Uzumou, que também tem uma animação muito fraca e um roteiro muito bom. Eu gosto do roteiro de Hinomaru Uzumou. Eu fui pro mangá e eu não me arrependi de ter ido pro mangá, porque a animação de Hinomaru Uzumou também está muito fraca. O outro anime que o Estúdio Gonzo fez foi Conception, que quem viu sabe o que é. Além de ser um roteiro péssimo, porque é baseado num jogo e os caras têm que ficar forçando a situação para você o tempo inteiro, é também mal animado. Então, já partimos desse princípio de que é o Estúdio Gonzo que está fazendo. Aí a gente pega quem está envolvido no projeto. A gente tem o diretor. O diretor é o Tamagawa Masato. É o primeiro trabalho dele como diretor, tá? Ele é inexperiente. Ele fez, literalmente, algumas poucas direções de episódios de animes não relevantes. Relevantes que eu digo são animes relevantes, que daqui 2, 3 anos alguém lembra. Então são animes não relevantes. E ele fez storyboards. A carreira dele é basicamente todinha feita de storyboards. Ele é um storyboarder, tá? De episódios. Ele nunca pegou um anime inteiro para fazer storyboard. Esse anime aqui, o storyboard é só dele. Então ele tem experiências muito pontuais com episódios, não com animes inteiros. Vamos falar também dos char designers, que também são os diretores de animação. O char designer faz o design, literalmente, dos personagens, como eles vão ser, como eles devem ser durante todo o anime. E o diretor de animação é o cara que vai repassar toda a animação para os key animators, para os animadores, e vai controlar essa galera e vai falar, não, isso aqui passou, isso aqui não passou,
basicamente é o cara que manda na animação. Então as pessoas que desenharam os personagens são as mesmas que estão controlando a animação do anime. Só que vamos falar quem eles são. Ichikawa Keiichi e Nishino Ayana. Os dois têm a mesma experiência, cada um fez um anime nessa função de chart designer e diretor de animação. Cada um teve um trabalho aqui, outro ali, só chart designer, só diretor de animação, mas como neste cargo junto, só um anime para cada. Então, os principais profissionais envolvidos no anime de Santiago são novatos. Claro que eles poderiam ser extremamente bem sucedidos no primeiro anime deles, sério, etc. Mas a gente tem vários fatores que indicam que o anime não está sendo bem feito. São pessoas inexperientes num estúdio que está fazendo animes de má qualidade. Então Santiago peca na direção e na animação, e é por isso que eu estou dropando Santiago. O anime não entrega o que o roteiro quer falar. O roteiro quer uma coisa, o anime está entregando outra. Então está tendo uma discrepância entre o que o roteiro quer e o que o anime está fazendo. As cenas importantes, as cenas dramáticas, as cenas que eu deveria me importar, eu não consigo me importar, porque a animação e a direção não me deixam entrar no anime, não me deixam gostar do anime. Isso pode ser uma interpretação muito pessoal, pode ser, mas eu tenho dados objetivos para isso. Existem vários. A gente tem vários quadros estáticos. A gente tem o poder do Milo totalmente desfigurado, totalmente sem impacto. Não tem impacto. O poder do Milo é a agulha escarlate. Eu não vi a agulha escarlate sendo a agulha escarlate. A hora que a Shoko está indo para o encontro da Kyoko, que a Kyoko está naquele casulo, ela está completamente fora de conexão entre ela, a personagem, e o background. Você vê a personagem literalmente voando no background. Na conversa do Milo com o Higgle, tem uma série de reaproveitamento de quadros. O chart design sem padrão, que eu já citei, principalmente do Higgle. A cena final da Kyoko se esvaindo, que é acelerada e tem um corte muito seco. Eu vi a Shoko chateada, eu vi o Higgle chateado, e aquilo apareceu pra mim meio que do nada. Eu não conseguia me importar com aquela situação. Isso no episódio 4, vamos para o episódio 5. Teve um momento que eu consegui entrar um pouco mais na história, que foi na hora que a Shoko tem o flashback, mas mesmo assim muito pouco. E aí a gente vai partir para outras cenas que tem erros graves de animação. O Tatsumi está falando e a boca dele nem sequer mexe. Quando ele está embaixo da Xiaoling. Quando ele está embaixo da Xiaoling, ele está falando e a boca não se mexe. A luta do Seiya com o Shiryu, o Seiya tem um erro de continuação. Ele tá num primeiro momento com suor aqui nessa região, e no segundo momento aparece sangue. Eu não vou colocar a imagem aqui de novo, mas você pode assistir a luta e você vai perceber. Eu não vou colocar a imagem justamente porque eu vou tomar strike. O Meteoro de Pégaso, assista. Esses foram os aspectos objetivos que eu tô falando de animação aqui, tá? E o impacto que a direção e a animação tem na mensagem do roteiro. Eu não tô aqui para ofender a Santiago. Eu não tô aqui para falar que isso aqui é uma merda. Eu estou aqui para mostrar para vocês que a mensagem que Santiago queria passar não está sendo passada, porque a direção e a animação não estão condizentes com o roteiro. Eu espero que vocês entendam. Eu não vou mais assistir o anime Santiago. Eu vou ler o mangá. Não vou fazer review de Santiago mais, porque é anime sem censura, não é mangá sem censura. E é isso, galera. Espero que vocês entendam. Muito obrigado se você viu até aqui. Não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com quem quer que seja. Se você discorda de mim, faz o favor, comenta aqui embaixo. Eu vou responder todo mundo, como eu sempre respondo, porque é uma das coisas que eu faço nesse canal. Eu demoro muito tempo da minha vida respondendo vocês todos. Beleza? Muito obrigado. Valeu, falou!